Bem-vindo ao canal Quadros e Balões, um canal que tem por objetivos a discussão de valores culturais, artísticos, pedagógicos, literários, de entretenimento, entre outros das histórias em quadrinhos. Meu nome é Humberto e se você é fã ou quer conhecer esta forma de linguagem, sinta-se acolhido. Voltamos a seguir a nossa vinheta. No vídeo de hoje, vamos falar sobre esta obra que é BioHQ, Biologia em Quadrinhos. Ela foi publicada pela editora Zarabatana Books, através de fomento da Universidade Federal de Uberlândia e também, entre outros, da FAPESP. Ela tem aí publicação, o ano de sua publicação, 2020. A ideia partiu principalmente da doutora Solange Augusto, que é uma das organizadoras aqui da obra, que ela é bióloga, em associação com a doutora Rosângela de Oliveira, de Letras, e o doutor João Agrelli, que está envolvido aí com a parte de artes da obra. E do que trata essa, na verdade, coletânea de histórias em quadrinhos? Ela parte do pressuposto de pesquisas científicas que estão acontecendo no Cerrado brasileiro, e a partir dessas pesquisas houve a transposição ou tentativa de transposição dessas pesquisas para histórias em quadrinhos. São 10 histórias nesta obra, tem aí algumas imagens passando ao lado, e os roteiristas de cada uma delas são pesquisadores que estão envolvidos com alguma questão ecológica, zoológica, de botânica, relações ecológicas entre seres vivos que acontecem no bioma brasileiro, que é o Cerrado. Então, de maneira geral, essa coletânea ela serve como um documentário sobre a vida de seres vivos no Cerrado brasileiro, e também temos aqui a questão da interferência humana sobre esse ambiente. Podemos dizer que algumas atingem seu objetivo em termos de serem chamadas de histórias em quadrinhos, e outras apenas podemos dizer que são histórias ilustradas. Por ser uma coletânea, as artes elas vão variar bastante nas HQs. 9 delas são coloridas e apenas uma é em preto e branco, talvez em aguada, de nanquim ou aquarela, e o restante é colorida e sofreu aí interferência de programas de edição, como por exemplo Photoshop, para a sua elaboração. As relações ecológicas tratadas nesta obra, elas versam, por exemplo, sobre conceitos de predatismo, parasitismo e associações entre seres vivos.
Isso não quer dizer que parasitismo e predatismo não sejam associações. Mas, quando nós tratamos essas associações ou essas relações entre os seres vivos, alguns vão sair perdendo, sendo prejudicados, e outros vão ser beneficiados, e algumas vezes os dois organismos, ou um deles é beneficiado e o outro não é prejudicado. E aqui nós temos essa representação das mais simples às mais complexas, fazendo aqui um recorte daquelas que acontecem no cerrado. Claro que existem muitas outras. Então, nesse contexto, esta obra ela é precisa na sua conceituação de texto, aquilo que está sendo colocado na parte textual para explicação, por conta muito do que o escritor é um pesquisador. Então, o que está sendo retratado ali por verossimilhança, aquilo que ele observa no seu estudo da natureza. E também temos que louvar esse trabalho, que ele diminui essa distância entre aquilo que é feito em laboratório. Quando nós falamos laboratório, não quer dizer apenas um espaço entre quatro paredes, que acontece principalmente em universidades, e aqui nós, como público, de maneira geral. Quem for ler essa história em quadrinhos, ou as histórias em quadrinhos retratadas na obra, desculpe aqui o celular, vai ter aí contato com conceitos que muitas vezes só achamos em livros didáticos, e esta obra também tem esse mérito de ilustrar esses conceitos que são trabalhados principalmente na área de ciências e de biologia, na parte de ecologia, do ensino fundamental 2 e do ensino médio. E também suscita alguns questionamentos sobre a interferência do homem no ambiente, que é um tema que está muito caro aqui na sociedade atualmente, principalmente por conta de questões ligadas à própria ecologia, a questão da interferência do homem sobre o ambiente, fazendo com que espécies se tornem ameaçadas de extinção. Algumas nós já extinguimos. Temos também a própria questão do manejo do ambiente, e no caso aqui o cerrado é um bioma junto com, por exemplo, a floresta amazônica, está sendo muito atacado por agricultores, pecuaristas, com conivência, infelizmente, desse nosso desgoverno. E essa degradação, ela vai causar problemas a curto, médio e longo prazo, que podem envolver aí questões não apenas ambientais, mas também sociais, ecológicas, climáticas e, no fim das contas, econômicas. Como estamos falando de uma obra que colocou o tema Histórias em Quadrinhos aqui no seu título, nem tudo são flores nessa HQ ou nessa coletânea de histórias em quadrinhos.
É um trabalho, não estou execrando o trabalho agora, é um trabalho louvável. Eu mesmo vou utilizá-lo nas minhas aulas e fazer com que as escolas que eu ministro aulas consigam comprar alguns exemplares para ficar na biblioteca. Nem todas as histórias que estão aqui nós podemos dizer que são histórias em quadrinhos. Elas funcionam mais como histórias ilustradas do que propriamente histórias em quadrinhos. E esse problema, quando nós falamos em histórias em quadrinhos, temos nós já discutimos isso em vídeos do nosso canal, principalmente ali no início. Então, dei uma procuradinha aí na parte de vídeos do canal. Nós temos aí que, embora tenhamos elementos de histórias em quadrinhos sendo trazidos para dentro dessas, entre aspas, HQs, como por exemplo, sarjetas, balões, recordatórios, não é porque apresenta esses elementos que a história deve ser considerada como uma história em quadrinhos. E essa questão da união da imagem e do texto, ele causa, nem sempre os dois estando unidos, a gente pode dizer que é uma história em quadrinhos, quando na verdade é uma história ilustrada. E esse problema tem dois motivos, um associado ao roteirista, que é o pesquisador, e também ao ilustrador, por conta aí de uma certa falta de familiaridade com a linguagem das histórias em quadrinhos, uma falta de contato mais frequente com esse meio de comunicação. Então, em algumas, nós vamos ter aí ausências ou pouca presença, principalmente de uma sequencialidade de eventos. Lembrando que uma história em quadrinhos, quando nós temos uma sequência de quadros, eles devem ter uma interligação. Então, um quadro que eu tenho, vamos supor aí que eu tenha 3 quadros. O segundo quadro, ele tem que fazer referência ao primeiro e tem que dar indicação de que haverá um terceiro quadro. Isso nós chamamos de sequencialidade, de maneira simplificada, ok? E, nesse caso, algumas histórias falta exatamente essa questão da sequencialidade de imagens para que nós formemos uma narrativa mais fluida dentro da nossa cabeça. É uma questão exatamente da falta, como já disse anteriormente aqui, essa pouca familiaridade tanto do roteirista quanto do ilustrador. Já foi dito aí pela questão de arte, que às vezes você tem um grande desenhista, ilustrador, mas ele, na hora de fazer uma história em quadrinhos, ele não é tão bom assim, narrativamente falando. Aqui nós temos essas questões, embora o material seja muito bom em termos pedagógicos. Alguns desenhistas aqui, ou ilustradores, não entenderam, ou o roteirista não entendeu que ele está trabalhando com um meio estático e que depende de processos na hora de produzir uma história em quadrinhos para que ela nos lembre movimento.
seria a questão mais premente aqui nesses trabalhos. Pois bem, para não nos estendermos demais. Então, é um trabalho bom para ser utilizado aí como complementar aquilo que nós temos como livro didático. É um documentário a respeito do que é tratado em termos de pesquisa do Cerrado, e aí o que se chama a atenção nessas pesquisas é as relações ecológicas que se estabelecem entre seres vivos, retratadas nos quadrinhos. E aqui, cada história, aí vai um mérito também da introdução a elas, é que existe um texto de introdução à história em quadrinhos. Como vocês estão vendo aqui, temos a história e temos o texto aqui, tá? Alguns textos eu não teria aí o meu lado professor falando, eu deixaria algumas partes para depois da história, para fazer uma ampliação de conhecimento que foi retratado aqui no quadrinho. Temos também como mérito a ficha técnica dos autores. Todos eles têm aí a sua fichinha. Tem nessas fichas, como eles são pesquisadores e têm produções artísticas aí no mercado, há todo um conjunto de links para o seu currículo, para contato, e isso aqui é bastante interessante. Vou deixar aqui 3 coisinhas que não gostei muito na história. Referente aqui à abelha mamangaba, que é a nada fácil vida de uma abelha mamangaba. No caso, houve aí uma introdução, foi feita uma comparação entre as abelhas mamangabas e as abelhas melíferas, no caso aí a Apis mellifera, e colocou-se que a Apis mellifera forma grandes colônias. Na verdade, essas abelhas, elas não vivem em colônias, elas vivem em sociedade. Então, cada colmeia, ecologicamente falando, é uma sociedade. Então, esse fica aqui, esse conceito deveria, numa possível segunda edição, ser substituído, esse conceito colonial, para um conceito de sociedade. A outra questão é na história, deixa eu pegar aqui, suculentas. Ela utilizou uma estética voltada para o mangá, e toda vez que nós pensamos em mangá, nós pensamos numa coisa mais dinâmica. E essa história, ela não é dinâmica, até porque o objeto de estudo aqui são plantas. E quem já cuida de planta, né, Solange, minha querida, sabe que elas são bastante estáticas, não tem uma resposta ali como um animal que é mais dinâmico. Então ficou ali essa dicotomia meio estranha, uma estética mangá para um tema que não é tão dinâmico assim, que é o estudo de plantas. E outra questão é aqui nesse quadro, que eu achei
um pouquinho, poderia ter sido trabalhado a questão do claro e escuro melhor nesse quadrinho, porque ele nos diz aqui a respeito do processo da fotossíntese das suculentas, que ela tem uma parte que acontece durante a noite, que é a captação do gás carbônico atmosférico, e nós temos as letras na parte escura, ficando meio complicado de ler. Então, se fosse eu teria feito essa parte aqui, a parte de letras e setinhas em branco, para ficarem mais destacadas, como aconteceu aqui embaixo, que nós temos a parte clara com os textos aqui em letras pretas. Então aqui ficaria em negativo comparado com este aqui. Então essas são duas questõezinhas com relação a esta história. E a história que eu achei mais fraquinha foi esta aqui, a onça, o caçador e a copaíba, que tem aí um aspecto também voltado para o mangá, mas a representação desse animal aqui, ó, relacionado com o texto introdutório ou do título, não me lembra uma onça. Tá? Então, ficaria aí como uma crítica. Porque temos que pensar também que isso aqui é uma representação e uma história em quadrinhos é a junção de texto e imagens, ou apenas de imagens. E no caso, como existe um texto introdutório, no caso não se fala nada, inclusive de onças aqui, então eu ficaria meio que mais ressabiado com esta história em quadrinhos. De todo modo, é um trabalho bastante interessante, ele suscita em algumas histórias em quadrinhos aí um questionamento com valor pedagógico, que pode ser utilizado dentro de escolas, ampliando conhecimento, ampliando texto de livros didáticos e passando com outras possibilidades, porque ele não fica estanque apenas aquilo que está sendo colocado aqui. Há possibilidade de se ampliar esse conhecimento com esses textos que nós temos sendo retratados nas histórias em quadrinhos. Os conceitos, eles são trabalhados de maneira leve, didática e bastante diretos. Com relação à questão da divulgação científica, podemos dizer que esta coletânea ela atingiu esse objetivo, mas também podemos querer mais, e espero que a professora doutora Solange possa nos trazer num futuro próximo. Eu não sei como é que estão aí as vendas desta obra, eu ainda também não vi nenhuma resenha sobre ela no YouTube. Espero que esteja vendendo bem e que ela pense numa sequência para um outro trabalho, que é muito, muito legal. Parabéns aos envolvidos e fica aqui a minha sugestão para você, se quiser ser professor, principalmente, pode utilizar isso aqui em suas aulas. Se você gosta de documentários sobre vida selvagem, aqui você vai ter de maneira leve, descompromissada, também uma espécie de documentário.
No mais, se você gostou do conteúdo tratado aqui, deixe aí o seu like, curta, compartilhe, escreva aí nos comentários a sua opinião e um abraço para todo mundo.